Oi, já tá gravando. Muito bem, muito bem. Ju, tenta dar acesso a Joyce, porque ela vai querer. Não vai, Joyce? Vou compartilhar aqui alguns slides. Deixa eu ver como que eu faço isso. Deve... Ah, eu acho que eu tenho que ir nela. Deixa eu ver, gente. Para mim é uma novidade. Aqui para mim já está aparecendo compartilhar. Não sei se Ah, vai então de compartilhar. repente já dá para compartilhar, sim. Posso fazer o teste? Faz o teste. Foi. Estão Show. visualizando minha tela? Sim. Vamos esperar o pessoal chegar? De repente começar 8h10? Sim, vamos aguardar. A gente. Fabi, dá Sim. até para transmitir direto com o YouTube. Uau! Vou mostrar minha tela para vocês. Vocês estão vendo? Sim. Ah, não, não é essa tela, não. Peraí. Isso é bem legal. Bem legal mesmo. Ó, que evolução, né? Poxa vida! Eu tenho até que ver, gente, porque eu sou meio alienada com data. Quando é que começou, de fato, o Inconformados? Vou ver aqui quando eu postei a data do primeiro vídeo de chamada. Porque a gente tem, eu acho que não tem nem um mês. Vou confirmar aqui no meu Instagram. – 30 de abril. Amanhã faz um mês. Vou até fazer um post. Olha, caramba, que legal, né? E eu já tô pensando no evento de um ano, por isso que eu falei para vocês guardarem o cheque. O cheque do primeiro evento, que vai ser lindo todo mundo ter o cheque do primeiro evento. Se não guardou, não tem problema, eu dou novamente, mas é importante que tenha. Vou até botar lá no grupo. Porque imagina um evento de um ano de Inconformados. Eu acho que entrou todo mundo. Tem 10 aqui. 10. 10. Será que vai chegar mais alguém? Pelo horário, vê lá no grupo, vê se alguém não está conseguindo. Eu vou abrir o grupo para ver se o pessoal tá com alguma dificuldade, que às vezes tem problema com o som. Agora eu não sei se é o Zoom ou é... O Zoom, o pessoal teve muita dificuldade. É porque eu acho que o Zoom é em inglês, né? É, Eu dava aula, eu dava pelo Zoom e tinha essa dificuldade, aí mudei para o Meet, que é mais fácil. Para quem não está acostumado. Tem como pôr em português o Zoom também. Até não sabia, não. É que às vezes é o ID, o pessoal não acha o ID na hora que você compartilha, geralmente tem uma senha. Boa noite, né? Desculpa. Vocês viram que eu fiz a questão lá do evento, gente, foi tenso, porque a gente está manejando o valor, negocia aqui, e, meu Deus do céu, graças a Deus eu consegui lançar, porque aí eu já vou na divulgação para o pessoal ir comprando, porque, meu Deus, é tenso. E, querendo ou não, é um mês, né? Daqui um mês, daqui 31 dias. Botei um valor diferenciado para a gente, com tempo limitado, né? E amanhã mesmo a gente já começa a colocar fora do grupo. Tanto que eu nem vou colocar no status, não vou colocar em nada. Só pra gente mesmo.
Entrou mais alguma pessoa aqui. Entrou? Acho que a gente já pode iniciar, senão fica muito tarde, né? Sim. Está liberado para apresentar a tela. Então, vamos. Deixa eu compartilhar aqui. Aí, quando eu estou mostrando minha tela, eu não consigo ver vocês. Aí alguém me dá um feedback se está aparecendo aí certinho a apresentação. Foi? Foi. Então, hoje eu vou falar sobre como otimizar a saúde física e mental do empreendedor. Vou mostrar estratégias práticas e fáceis de implementar aí na rotina diária. Quem que é essa pessoa que vai falar com vocês hoje? Joyce Oliveira, formada em nutrição há mais de 15 anos, desde lá de 2008. Eu sou pós-graduada em nutrição esportiva, mas eu fiz essa pós-graduação numa escola de nutrição funcional, que é a área da nutrição que trata o indivíduo como um todo. Então, eu não olho, por exemplo, na nutrição esportiva, quando chega um paciente querendo hipertrofia, por exemplo, ou emagrecer, eu não conto só calorias. Eu olho o funcionamento integral desse corpo e, principalmente, o foco do meu trabalho é o sistema digestivo. Através do cuidado com o nosso sistema digestivo, a gente consegue melhorar nossa energia, nossa disposição, e aí eu vou mostrar como isso acontece. Por isso que eu boto aqui ao lado o intestino. E aí já deixo como um ponto para se atentar, que a falta de energia que acomete as pessoas hoje em dia, né, é por conta da falta de cuidado com esse intestino. E é uma das queixas mais comuns que eu encontro no consultório. Ontem eu dei uma aula para os pacientes e aí eu pedi que eles preenchessem aqui esse questionário. 15 pessoas responderam quais dessas alterações, né, elas tinham, e como a gente pode ver aqui, ó, o cansaço e a falta de energia para a rotina básica do nosso dia, 100% das pessoas tinham essa queixa. Então, é uma queixa muito comum, é muito comum a pessoa relatar no consultório que tem aquele cansaço crônico, mesmo quando consegue ter um descanso bom, um descanso reparador. E aí, por que no meu acompanhamento, na minha atividade profissional, eu priorizo o cuidado com o intestino? Porque é lá no intestino que a gente produz a vitamina K, que é cardioprotetora, então ajuda aí na prevenção das doenças cardiovasculares. É no intestino que a gente produz hormônios, né? A serotonina é um deles. Serotonina tem relação lá com depressão, então é considerado aqui o hormônio do bem-estar, e a gente produz grande parte no intestino. Atua no sistema imunológico, vou mostrar, trouxe aqui um intestino, aqui, ó, e vou mostrar como um intestino que não está cuidado, que está inflamado, pode ter um excesso de bactérias nocivas e aí isso gerar uma queda na imunidade. E aí eu trago aqui para o nosso âmbito, que é o empreendedorismo, que na maioria das vezes, falo por mim e pelas pessoas que eu conheço, a gente desenvolve diversas funções. Eu, por exemplo, eu sou meu financeiro, eu sou meu marketing, eu sou minha estrategista, sou eu que monto minhas campanhas de venda. Então, imagina eu ficar doente no meio de uma campanha de venda do Dia da Mulher, por exemplo, que é meu maior público. Então, é importante cuidar do intestino para ter um sistema imunológico funcionando bem. E, por fim, é no intestino que a gente absorve os nutrientes. Então, se você está cansada hoje, cansado,
se sentindo exausto, chega no final do dia, não tem ânimo para brincar com o filho ou para sentar e pensar numa estratégia para o seu negócio, isso provavelmente está acontecendo porque você não está dando atenção para o seu intestino. E aí ele não está absorvendo adequadamente os nutrientes que participam do metabolismo energético e você está se sentindo cansada, aquele cansaço crônico. Trouxe aqui para mostrar rapidamente como funciona o intestino. Esse aqui é um intestino íntegro, esse aqui da esquerda. Aqui tem o vaso sanguíneo, aqui a parede do intestino, e aqui tem as vilosidades. São essas células aqui, e a gente pode perceber uma diferença muito nítida, que nesse aqui que está íntegro, as células estão coladinhas umas nas outras. E aqui no lado direito, esse intestino tem disbiose, não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas o intestino com disbiose, ele provavelmente tem ali uma inflamação. Disbiose é uma alteração onde o intestino ele tem mais bactérias ruins do que boas, além de ter diversas alterações. Uma delas é isso aqui, ó. Entre as células tem uma abertura, então passa o patógeno com mais facilidade e você fica doente com mais facilidade. Então não é interessante isso aqui para o empreendedor. O empreendedor precisa cuidar do seu intestino, porque se a gente ficar doente, eu, por exemplo, eu deixo de ganhar, meu faturamento cai. E meu faturamento caiu, minha qualidade de vida também caiu. Então, eu cuido muito bem do meu intestino, porque ele tem relação direta com o cérebro e com a imunidade. Tanto que, hoje em dia, já fala que o intestino é o segundo cérebro. Trouxe aqui esse dado relacionado à saúde da mulher, porque, hoje em dia, muitas mulheres entram no empreendedorismo como forma de ajudar na rotina da casa, né, na rotina financeira, e aí tem relação direta entre a saúde da mulher e as bactérias intestinais. Geralmente, quem tem dificuldade em gerenciar o peso, né, quem ganha peso com facilidade, às vezes é aquela pessoa que fala assim, eu não como quase nada, eu como pouquinho e engordo. Tem paciente que fala, só de respirar eu engordo. Por quê? Porque não está cuidando ali do intestino, daquelas bactérias, e aí vai ter mais dificuldade em gerenciar e manter esse peso. Outro ponto é ansiedade e depressão. Era ansiedade a palavra que eu estava tentando lembrar e não lembrei lá atrás. Mas a ansiedade e a depressão têm relação com o intestino justamente porque a gente produz aqui um hormônio que está diretamente ligado à ansiedade, que é a serotonina, e a gente produz esse hormônio lá no intestino. Coloquei aqui a candidíase, que é muito comum também na saúde da mulher. A candidíase tem relação aí com a flora vaginal, mas a nossa flora intestinal também tem uma relação com isso, porque se a sua flora intestinal tiver em desequilíbrio, a probabilidade da sua flora vaginal estar desequilibrada e ter uma candidíase é muito grande. Quarto ponto, botei aqui aquela obesidade ginecoide, que é quando a mulher acumula muita gordura da cintura para baixo, né, em quadril, perna. Também tem muita relação com a disbiose, que é aquela alteração no intestino. E botei aqui embaixo a endometriose, que acomete aí grande parte da população também e tem relação direta com o intestino. Então, eu quis explicar um pouco por que que o foco do meu trabalho é na saúde digestiva, na saúde intestinal. E agora eu vou trazer estratégias práticas para você já conseguir aplicar a partir de amanhã. E aí eu coloquei aqui, como ter mais energia sem ter mais trabalho na cozinha, né? Porque eu percebo que a população já está aí no seu nível máximo de sobrecarga de trabalho. E aí eu trouxe algumas formas aqui de você melhorar o que você consome sem ter tanto trabalho. Coloquei aqui, o primeiro passo é tratar a prisão de ventre, tá? Muitas mulheres têm esse sinal e sintoma,
E aí, quem tem, eu já trouxe aqui um coquetel laxativo para ajudar a destravar esse intestino, porque não é normal você não evacuar todo dia. Então, se você já não evacua todo dia, você já sabe que tem uma questão a ser tratada. Então, primeiro olhar para a prisão de ventre, se tem prisão de ventre, já pode consumir esse coquetel laxativo, não tem efeito colateral e ele não é consome e evacua. Tem paciente que fica com medo. Eu até mudei o nome dele, botei coquetel funcional, porque tem paciente que acha que vai consumir e já vai ter diarreia. Não é assim. Se você há muitos anos já não consegue evacuar todo dia, pode consumir aí pelo menos uma semana para conseguir ter regularidade no seu intestino. Então, tratou esse sinal e sintoma que é muito comum, você vai dar o segundo passo. Trouxe aqui até o relato de uma cliente que falou que o emagrecimento dela só veio depois que ela cuidou do intestino. Era uma paciente que achava que o metabolismo era lento e que não emagrecia por causa do metabolismo, e não era isso, era falta de cuidado com o intestino. Aí, para facilitar, eu trouxe uma rotina, né, que eu chamo aqui de protocolo, para melhorar a sua digestão, porque a digestão começa na boca. Então, tem 5 passos aqui para você começar a colocar em prática, para você conhecer, né? Por exemplo, raspar a língua é um ato que muitos não conhecem, mas é uma forma de você tirar aqui as bactérias, resto de bactéria, resto de alimento que fica nessa língua durante a noite. Então, você pode começar a implementar essa rotina aqui, que é uma rotina simples, para começar a melhorar a sua vitalidade, sua energia. Então, eu coloco 5 passos. O primeiro é raspar a língua. O segundo é ingerir água. Não precisa ser morna, não. É água em temperatura ambiente, porque isso favorece ao trânsito intestinal. Então, você vai evacuar com mais facilidade, seu sistema digestivo vai funcionar melhor se no início do dia você consumir água em temperatura ambiente. Depois consome água gelada, que eu sei que na nossa Duque de Caxias é um calor danado. Terceiro passo, coquetel laxativo, que eu botei os ingredientes lá. Quarto passo, se mexer. Largar de mão o sedentarismo, e isso não precisa ir para a academia fazer musculação. Se mexer, você consegue se mexer em casa, fazendo um polichinelo, fazendo uma dança, olhando no YouTube. Porque você se mexendo, o trato gastrointestinal, né, que a gente chama aqueles movimentos que empurram as fezes para baixo, chamado de peristalse, vai funcionar melhor. E, por fim, suspender os alimentos que prendem o intestino, como, por exemplo, a banana, que é muito comum aquela pessoa que no meio da manhã come uma banana rapidinho, ao invés de sentar e fazer um lanche mais completo, para e consome uma banana porque é rápida, prática, mas que prende o intestino. E aí, outros cuidados que você pode ter. Consumir água de acordo com seu peso, isso a gente também não se atenta, 35 ml por quilo de peso. Então, uma pessoa com 62 quilos vai multiplicar 0,035 vezes 62 quilos. Vai dar a quantidade de litros que o seu corpo precisa. Aumentar o consumo de fibras alimentares, isso a gente encontra na aveia, no psyllium, que vende em loja de produto natural. Trouxe aqui um alimento que provavelmente a grande maioria não conhece, que é a levedura nutricional, está aqui no cantinho. Isso a gente também encontra em Casa Pedro, Mundo Verde, e aí você pode acrescentar na sua refeição. Ela cuida do intestino e já mostrei que o intestino tem relação direta com a absorção dos nutrientes que vão trabalhar no metabolismo energético. E, por fim, suplementar esse intestino para que ele desinflame, tá? Quem tem prisão de ventre, quem tem falta de energia crônica, provavelmente tem um intestino assim, permeável, que é essa abertura que eu mostrei, passando nutriente inteiro, tipo lactose, e gerando alergia, passando bactéria e gerando doenças. Então, o intestino está permeável e com inflamação. E aí, esses suplementos que eu trouxe aqui,
eles ajudam a melhorar, tá? Botei aqui, são suplementos amigos da empreendedora, do empreendedor que quer ter mais vitalidade e disposição para gerir seu negócio. Aí, naquela mesma planilha que eu dei para aquelas pacientes, onde 15 pessoas preencheram, eu botei aqui para descrever o café da manhã. Agora eu vou mostrar aqui, para a gente finalizar, como que você vai otimizar seu café da manhã sem ter mais trabalho. Só que primeiro a gente tem que ver aqui o erro. Analisando aqui essas refeições, o pessoal descreveu para mim como é seu café da manhã. Então, ó, a gente pode ver aqui que tem uma característica comum. É café, pão com manteiga e quem bota uma proteínazinha coloca ali um ovo e só. No geral é isso. Então, é uma refeição muito monótona. Aí eu trouxe aqui uma forma de você melhorar esse café da manhã. Na verdade, trouxe duas formas. Você pode fazer esse café da manhã e se você não tem tempo para preparar algo mais, não consegue acordar mais cedo, você pode ter na sua casa sementes. Isso aqui é vida para quem não tem tempo. Você pode ter semente de abóbora, de chia, de linhaça e de tempo em tempo ir mudando essas sementes. Uma semana compra de gergelim, na outra compra de linhaça. Essas sementes têm ômega, têm vitaminas, têm os minerais que participam no metabolismo energético. E aí você consegue acrescentar aqui nesse ovo mexido, nesse omelete, nessa frutinha aqui, sem ter mais trabalho. É um item que vai estar ali pronto, é só pegar, acrescentar e você também consegue levar para qualquer lugar. Aí coloquei aqui também a castanha, o amendoim, tudo isso ajuda a trazer nutrição para esse café da manhã que geralmente é monótono, é pobre em nutrientes. E o outro ponto, outra forma aqui de você melhorar seu café da manhã é o shot. O shot é uma dose única, onde você dá uma golada só e ingere aquele alimento que você escolher. Então, você pode espremer uma laranja, por exemplo, e colocar um alimento funcional nesse líquido, né, nesse sumo dessa laranja, como, por exemplo, a cúrcuma, o gengibre em pó, o guaraná em pó, tudo isso ajuda a melhorar a vitalidade. E aí você consome uma fruta, né, uma laranja espremida, com uma colherzinha de cúrcuma, por exemplo, ou de gengibre em pó, que são alimentos funcionais. Além da função de nutrir, eles são antioxidantes, anti-inflamatórios. Então, são duas formas de você acrescentar valor nutricional no seu café da manhã sem ter trabalho. E aí trouxe aqui alguns erros comuns do almoço. O nosso almoço a gente vê que tem um padrão. Geralmente é o quê? Arroz, feijão, carne e legumes. Quando tem algo diferente, é uma saladinha, mas essa salada eu percebo que é o quê? É alface com tomate, geralmente. Ou seja, acaba ficando monótono também, repetitivo. E aí, como que a partir de hoje você vai melhorar a qualidade disso? Vai precisar ter trabalho de mudar toda a sua alimentação? Não, não vai. Você vai passar a acrescentar nutrientes. E aí eu trouxe 3 formas aqui. Trouxe a levedura nutricional, que eu coloquei aqui. Essa levedura, por exemplo, tem sem sabor, tem sabor queijo, e aí você pode acrescentar na salada. Então, é um item pronto que é só comprar e adicionar todo dia na sua refeição. Você não vai ter trabalho de cozinhar, de pré-preparar, de descascar, mais nada. Você acrescentando esses itens, acrescentando aqui as sementes, você já consegue variar a sua alimentação e dar nutrientes para o seu corpo resistir a uma rotina de empreendedorismo, que todo mundo sabe que não é fácil. O segundo modo, eu já tinha falado lá, dá para fazer no café da manhã e dá para fazer aqui no almoço, acrescentar amendoim na salada, nas castanhas, sementes. Quem não consegue, pode acrescentar no feijão, né, que aí mascara um pouquinho o sabor, o gosto. E, por fim, botei aqui proteína na salada. A nossa salada também, quando a gente consome salada, é uma saladinha mais
pobre assim, em nutrientes. Geralmente é o mais prático, que é o quê? O alface e tomate. Então, uma forma de você acrescentar valor nutricional nessa salada é acrescentando um ovo de galinha, ovo de codorna. Você pode acrescentar atum também, que é outro item que não demanda preparo nenhum. Você simplesmente vai comprar pronto e misturar ali na sua saladinha. Então, você pega ali uma salada de alface e tomate, você incluiu umas castanhas, você incluiu um atum, já está outro nível essa salada, já tem muito mais nutrientes, já tem ômega 3, já tem mais vitaminas para o seu corpo resistir aí a essa rotina diária. E pode acrescentar o frango desfiado, que é um item que dá para deixar desfiado na geladeira e funciona para várias situações, até para um jantar mais rápido, uma crepioca, uma omelete, e pode acrescentar também nessa salada aí desse almoço e desse jantar, para você ter mais energia. E aí eu trouxe aqui a minha forma de pensar. Para mim, a ordem correta é isso aqui: primeiro a saúde, depois o trabalho. Tem uma frase que diz que se você tem vários problemas e tem saúde, você tem vários problemas. Agora, quando você tem vários problemas e não tem saúde, você não tem mais problema nenhum, você vai focar só na sua falta de saúde, porque você vai ficar ali. Eu tiro, por exemplo, minha mãe, que já infartou. Tinha vários problemas na vida. Depois que o infarto veio, os problemas desapareceram, porque ela teve que focar obrigatoriamente na saúde. Aí começou a ir em cardiologista, em nutricionista, né? Porque eu sempre indico para uma amiga, eu não trato parente. Então, a saúde, ela precisa vir antes do trabalho. Se você não tiver saúde, se você não tiver energia mental para você pensar como que você vai gerenciar seu empreendimento, sua empresa, uma hora você vai estafar e vai ter que tirar tempo para cuidar da saúde. Então, você cuidando da saúde como forma de prevenção sai mais barato. E isso eu vivi na minha família, né? Depois que minha mãe teve o AVC, teve o infarto, então eu percebi que isso aqui é muito real. E aí, nas minhas palestras, eu sempre relembro qual é a ordem correta. Sempre que a gente bota o trabalho na frente, isso não dura a vida inteira. Em algum momento, a gente tem que parar isso aqui para cuidar disso aqui. Só que aí é cuidar da doença, não é trabalhar com a prevenção. Aí trouxe aqui duas pacientes, trouxe uma aqui que cuidou do intestino e chegou num peso que nunca teve. Ela bota aqui, ó, ela sempre pesou mais de 62 quilos, e isso aqui veio através do cuidado com o intestino, e trouxe aqui uma empreendedora. Essa pessoa aqui, ela é babá, mora em Caxias e trabalha como babá na Zona Sul, e cuidando do intestino, e além de tudo, ela começou a empreender fazendo bolo, então isso poderia dificultar aí o processo nutricional dela, e, no entanto, ela conseguiu evoluir não só fisicamente, mentalmente e na autoestima também. E aí aproveito aqui para falar da minha consulta e trazer também um insight para os empreendedores. Meu acompanhamento, o valor da minha consulta mais o acompanhamento por 30 dias é R$300, e aí eu vou deixar um insight aqui para o empreendedor. Isso aqui na Baixada eu sei que é muito acima do padrão que é cobrado, mas a gente que é empreendedor, se a gente não valorizar nosso serviço, ninguém valoriza. Se a consulta fosse aqui R$80, como era lá no início, né, há 10 anos atrás, quando eu comecei a atender, se fosse isso, ainda assim ia ter gente que ia falar: nossa, é mais cara do que a consulta com o médico, nossa, não vale a pena. Sempre vai ter gente que não vai achar que vale a pena investir naquele serviço. E tá tudo bem, você como empreendedor, você conhece o valor do seu trabalho. Então, precifique de forma correta, justamente para você não viver exausto, tendo que trabalhar em excesso
e, no final das contas, isso se convertendo em doença, porque se tem um fator que está diretamente ligado com doença, é o estresse. Então, eu deixo como um insight para você assim valorizar o seu trabalho. Na minha área, por exemplo, que é a nutrição, o que mais tem é cardápio, é informação de graça na internet. Então, eu poderia ter uma mentalidade negativa e pensar, mas as pessoas encontram isso de forma gratuita na internet, não vou cobrar esse preço todo. Mas eu sei que o tratamento diferenciado que eu dou, a forma que eu conduzo o tratamento, isso põe valor, né, no meu trabalho. Então, eu cobro R$300, e aí você que é aqui do grupo dos inconformados, eu trouxe aqui uma oportunidade, se você quiser melhorar sua disposição, energia, peso, autoestima. Eu trouxe aqui uma consulta online, que seria R$300, mais 2 bônus, que geralmente meus e-books eu cobro R$49,90, seria um total de R$400. E aí, querendo entrar até amanhã, 2 vezes sem juros de R$100, tá? Para você que quer cuidar da saúde, que quer melhorar sua disposição física e mental de forma prática, como eu mostrei que eu faço lá nos meus cardápios, sem fazer o cliente ter mais trabalho, né, na cozinha, que é o que a gente não quer. E aí, esse aqui é um dos bônus, ó, é o e-book de produtos industrializados. Eu boto aqui, eu explico sobre cada um, sobre o que é um bom iogurte, boto a imagem dos que eu indico, tem de chocolate, tem de todos esses itens aqui. É um dos bônus que geralmente eu vendo por R$49,90, e aí vai estar incluído aqui nesse valor, caso você queira aí destravar seu metabolismo. Aproveito aqui para convidar para um evento presencial que eu faço, é gratuito, é só para mulheres que têm interesse em falar sobre alimentação. Eu dou uma palestra lá, ao vivo, aí tem o coffee break, tem sorteios. Então, quem quiser participar, tá? Geralmente eu faço no Hotel Brigadeiro à Parte, que é ali em frente ao INSS, na 25 de agosto. Vou fazer um encontro desse no dia 6/7, e aí quem quiser mais informações, o Instagram do evento é esse aqui, Mulher Diamante RJ. Por fim, queria falar aqui que a nutrição não cura tudo, mas nada se cura sem a nutrição. Eu acredito fielmente nisso, que toda doença você precisa ali tratar também com a nutrição. E, acima de tudo, se você quiser evitar a doença, é colocar em prática. Eu mostrei aqui algumas formas, alguns alimentos práticos que você já pode começar a prevenir aí sua saúde, né? Começar a melhorar a sua vitalidade de forma prática, de forma simples, sem que tenha que chegar lá no estágio de tratar a doença, que aí é mais custoso e é mais triste, dá mais trabalho, demanda mais energia, e com certeza o seu negócio vai ficar prejudicado se você deixar chegar nesse estágio. Muito obrigada pela oportunidade, estou aqui à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida para tirar. O pessoal levantou a mão aqui, fez algumas perguntas. Quem levantou a mão? Vamos seguir a fila, né? Nayara, vejo a Nayara, vejo a Leide, eu também tenho dúvida. Elaine. Joyce, muito obrigada. Eu gosto bastante dessa área e, assim, agregou muito para mim, porque eu sou bariátrica e ainda, mesmo, amanhã faz 3 anos, eu ainda não consegui ter disciplina, não consegui ajustar a minha alimentação. E, nossa, eu tô me senti presenteada mesmo com a tua disponibilidade de conhecimento pra gente. Obrigada, gratidão mesmo. Vou seguir a fila, porque eu acho que quem levantou a mão primeiro foi a Juliana, né? A Nayara, depois a Leide. Vamos seguir. Eu tinha levantado, mas depois eu baixei.
Fala aí. Lembrando que depois eu deixo com você o PDF, Fabiana, que é muita coisa para quem é assim, a primeira vez que está ouvindo sobre nutrição, é muita coisa para gravar. Eu deixo o PDF, tem lá os suplementos, tem lá a estratégia matinal que eu coloquei. Sobre o shot, se você tem alguma receita, algo assim, que eu já tinha escutado falar. Tenho sim, vou compartilhar com vocês. Eu geralmente também faço essas reuniões online e para valorizar quem esteve aqui, eu dou só para quem esteve na reunião. Justo, Então, muito justo. então, sugiro que a Fabiana faça o mesmo. Eu vou compartilhar com ela um e-book que eu tenho sobre shot e chá. Aí deixo o material, esse PDF da apresentação, que tem estratégia nutricional, e deixo um com receita. O shot, a ideia é o quê? É você ingerir uma dosezinha bem concentrada em nutrientes. Então, geralmente é algum líquido, Limão, seja né? Limão, eu boto laranja, porque limão é azedo, né? Tomar um negócio azedo em jejum, para mim, não é simples. Então, geralmente, eu boto a laranja, já é uma fonte de vitamina C, e aí boto um alimento funcional. O alimento funcional é todo aquele que, além da função de nutrir, né, que o alimento tem função de fornecer carboidrato, proteína e gordura. Mas alguns, além dessa função, têm a função de ser anti-inflamatório, que não é uma função normal do alimento, né? Mas alguns têm essa função, como a cúrcuma, geleia real, o gengibre, por exemplo, ele atua em uma fase do processo de detoxificação lá no fígado. Então, você já começa o dia ingerindo, dando nutriente para esse corpo, porque senão a gente começa ali com café com leite e pão com manteiga, que foi o que eu mostrei que o pessoal ali, Pobre, no geral, que respondeu aquele questionário, começa. E aí emenda a vida corrida, alguns já consomem isso de frente para o computador, outros já indo para o trabalho, outros nem fazem café da manhã. Então, você já inicia o dia com um shotzinho, fornecendo nutriente para esse corpo suportar a rotina de um empreendedorismo que, assim, eu estou nessa vida há uns 5 anos, eu sempre fui CLT, eu trabalhava embarcada, então, na minha área, eu tinha um bom salário, e aí montei o consultório e comecei a empreender, e assim, é pauleira. Se você não der nutriente para o corpo, você uma hora não vai aguentar, vai vir a doença, vai vir o estresse, que está ali, ó, coladinho com a doença, o estresse. Então, é isso, eu acredito muito nisso. E você falou da cúrcuma, eu já tinha ouvido falar que a cúrcuma, ela tem o seu potencial melhor aproveitado quando consumido com pimenta do reino. Isso é verdade ou é? É verdade. Tanto que quando eu mando manipular, né, em cápsula, que aí a gente consegue colocar só o princípio ativo, que é a curcumina, a gente manipula com a pimenta, porque absorve melhor. Quem consegue, por exemplo, eu não posso e nem consigo consumir pimenta no shot. Eu tenho paciente que consegue. Aí eu oriento, mistura ali uma pitadazinha para absorver melhor essa cúrcuma. Legal. Nayara, eu tô seguindo aqui a minha fila. Nayara? Oi, eu fui a última. Foi a última, porque na minha tela que tá com uma fila aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver a fila, abrir fila. Ah, Leide. Tem a Leide. Oi, boa noite. Boa noite. Parabéns, doutora Joyce. Muito interessante. Eu migrei, né, para estética funcional em 2020. Então, tudo o que você falou aí é muito verdade. O intestino é nosso segundo cérebro. Eu tinha até falado para a Fabiana, né, que a gente também trata, junto na estética funcional, com a estética funcional, o nervo vago, né, que ele tem um viés que ele vai para o intestino e volta para o cérebro, onde eu ajudo as pessoas com depressão, né, junto, né, com a massagem. Tem toda Isso. a relação aí, o nervo vago. Sim, sim. E aí, na estética funcional, é onde a gente aborda tudo isso que você falou, o cuidado, né, com o segundo cérebro, né?
Então, ali é onde está, né, no nosso centro do corpo, onde estão os nossos órgãos vitais, né, energia vital. E se esse intestino ele não está funcionando bem, realmente a gente não tem uma saúde plena, né? A gente não tem energia, as pessoas chegam cansadas, né? A gente E tem um aí, termo que é enfesado. O sim, intestino que é preso, que é cheio de fezes, esse é termo enfesado, é é, enfesado. enfesado, sim. Se o intestino sem funcionar, você fica irritada. Você fica irritada, você diz assim, aquela mulher vive enfesada, mas você perguntou para ela como é que está o intestino dela, se ele funciona realmente como ele deve funcionar, né? A gente não pergunta, né? Só vem, aquela mulher vive enfesada, mas pode ser isso, gente, né? Aquele abdômen protuso, que às vezes a pessoa fala assim, Leide, mas eu tô com uma pochetezinha, às vezes aquela pochete não é gordura localizada, é uma projeção intestinal, o intestino inflamado, Ou excesso de gases, justamente porque o tudo intestino está inflamado, está cheio de inflamado, bactérias negativas ali fermentando e produzindo fermentando. gases. Sim, sim. A minha professora, ela faz uma analogia que ela diz assim, gente, imagine a nossa casa. Você deixa o lixo da segunda, da terça e da quarta, depois você põe uma lâmpada em cima assim, começa a sair um cheiro, um odor horrível, né? E aqueles gases. Assim acontece no nosso intestino quando a gente não consegue evacuar, sabia disso? Porque ele cria gases, né? E às vezes a pessoa tem enxaqueca, não sabe por quê, mas esses gases que estão se formando no intestino por conta de não conseguir evacuar. Justamente. Uhum. É muito interessante mesmo. Que bom que foi proveitoso. Simone Sim, Rodrigues, muito obrigada. acabou que ela saiu aqui, que eu recebi a notificação, mas ela fez uma pergunta interessante. O shot só posso tomar pela manhã? Não, o shot é uma dose de nutriente, então essa dose você pode dar nutriente para o seu corpo em qualquer horário e vai ser muito bem-vindo. Só que, assim, na nossa rotina, eu faço uma pergunta: você consegue parar no meio da tarde e espremer limão, espremer laranja, fazer shot? Não vai, porque a cabeça já vai estar cheia de preocupações, então tudo eu falo, tudo que é mais trabalhoso, né? Eu nem gosto de ligar alimentação a trabalho, muito pelo contrário. Alimentação é cura para mim, mas tudo que demanda um pouco mais de atenção, faz logo no período da manhã e se livra. Verdade. Elaine Alves. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, a minha maior dificuldade é no suprimento. Eu passo muito mal quando eu tomo suprimento. Você tem alguma Mas coisa que qual? me necessitaria? Ah, eu também esqueci de falar, eu também sou bariátrica, né? Aquele suplemento que a gente toma logo no início, nossa, A era horrível, me vitamina? fazia muito mal. No caso, eu tomei. Deixa eu ver se eu lembro o nome. É porque eu já vou fazer 5 anos de bariátrica, gente. E depois de um tempo a gente fica meia Fique esquecida, esquecida. né? Aí tem que saber qual é o suplemento. Quem fez bariátrica realmente tem que suplementar pelo menos as vitaminas para o resto da vida. Mas a população que não fez bariátrica não é para suplementar à torta e à direita, porque um suplemento ele nunca vai substituir uma boa alimentação. Se a sua alimentação é ruim, é como se tivesse um bolo todo destruído e você botasse uma cereja ali. Esse bolo ia continuar feio e você ia continuar sem vender esse bolo. Então, é cuidar da base primeiro. A base é a alimentação. Depois você bota a cerejinha, que é o suplemento alimentar. Então, aí tem que saber qual é o suplemento especificamente. Então, aí os primeiros, né, que era só aquele copinho, era uma coisinha mínima, eu tomei por 2 meses, me fazia muito mal, agora eu não lembro o nome. Depois passamos para um que a gente compra na farmácia, né, que é esse mais comum, esse sênior, né, e também não me adaptei. Por fim, a nutricionista me indicou tomar um suplemento vegano. Eu falei assim, gente, se eu não estou conseguindo tomar os que são normal, esse vegano, então que não vai descer, que vai me fazer mal. Aí eu não tomo mais suplemento, não. Eu procuro
né? Eu não tomo mais suplemento. Tem 3 anos que eu não tomo suplemento. Jesus, Fazer 5 mano. anos de bariátrica. Esse Aí, vegano vegetal aí foi a proteína, no caso, você sabe dizer? a O maioria é sênior é o quê? O proteína. Nutrem sênior? É, Geralmente, no né? treino. Então, Nutrem é um suplemento de proteína, tem um pouquinho de carboidrato, mas tem ali o whey protein. Olha, precisa, porque assim, músculo não é estética, músculo é vida. E aí, para formar músculo, a gente precisa de proteína. Provavelmente por isso que ela te prescreveu esse suplemento. E assim, o que se segura, sustenta a nossa articulação é o músculo que está ali em volta. Você e com a idade, a tendência é reduzir nosso músculo, nosso percentual de massa muscular. E aí, se você não está ingerindo adequadamente quantidade de carne, que é onde tem a maior fonte de proteína, você começa a ficar com dor na articulação, por exemplo, o colágeno da articulação é uma proteína. Então, você começa a ter algumas doenças que você não relaciona com a sua falta de músculo, né, com a sua baixa taxa de massa muscular, que é muito comum em pessoa que fez bariátrica, e aí você não associa. Mas é fundamental que consuma, sim. Menino, mas olha, me faz muito mal. Eu não tenho mais vesícula, né? Mas a vesícula eu tirei antes da bariátrica. Olha, tem dia que, por exemplo, porque eu acho que esse suplemento contém leite. E eu acho que é o que me faz mais mal é por conta do leite. Porque, tipo assim, se eu tomar um Danone hoje, amanhã eu tomar um Danone, já me faz mal. Me dá uma cólica gastrointestinal. É horrível. Parece que tá dando dó nas tripas. Por isso, Tipo crise de vesícula, que eu Por já isso não que o tenho. foco do meu trabalho é na saúde gastrointestinal, porque você nitidamente tem alguma questão aí envolvendo a digestão, você precisa melhorar a sua digestão. Isso aí dá para fazer com suplemento ou com alimento também, por exemplo, chá de espinheira santa, chá de alecrim antes, né, das refeições, ajuda a melhorar essa digestão. É importante avaliar se você tem intolerância à lactose. Isso é comum de acontecer na pessoa que não cuida do intestino e que tem disbiose, que é aquela alteração que eu mostrei naquela imagem lá no início, porque a lactase, que é a enzima que digere a lactose que tem no iogurte, no leite, ela fica ali na cripta daquelas vilosidades que eu mostrei. E aí a pessoa que tem disbiose, essas células estão achatadas, estão abertas, tanto que eu falei que passa ali bactéria no meio dessa abertura. Então, a probabilidade é grande da pessoa que não trata o intestino ter uma intolerância à lactose. E às vezes a gente não entende e pensa, poxa, mas eu bebi leite a vida inteira. Mas agora o seu intestino foi prejudicado ali com conservante, corante, embutidos que você consumiu a vida inteira, achatou essas vilosidades, você não tem mais a enzima que digere a lactose e aí está com essa intolerância. Então, precisa, em primeiro lugar, identificar se tem, se tiver, precisa tratar esse intestino para ele voltar a ter essas enzimas para digerir essa lactose. Então, tem que identificar isso. Identificou que tem o problema, aí foi a proteína vegetal que você falou que a Nutri lá te indicou. A digestibilidade é melhor, e só que o sabor não é bom. Mas eu também costumo falar, a gente é adulto, tem coisa que a gente precisa consumir sem gostar. Um exemplo claro é esse shot. Se eu falar que shot é uma delícia, não é. Delícia para mim é brigadeiro. Isso que é delicioso. Um bolo que eu adoro. Mas tem coisas que é melhor a gente ingerir que vai prevenir problemas futuros. Tá. Então, é assim, você precisa melhorar a sua digestão, identificar se tem intolerância à lactose, para começar a tratar esse intestino e fazer uma alimentação voltada para isso, né? Muito bem. Vamos lá, Nayara. Oi, boa noite, tudo bem? Parabéns pela palestra. Obrigada. Então, eu
comecei a prestar muita atenção na minha alimentação quando eu precisei começar a tratar da ansiedade, porque ela chegou a um ponto que me paralisou o corpo. Uma vez eu não notei, aí na outra vez eu notei porque foi o lado direito do corpo inteiro. Aí eu tive que mudar a alimentação, mudar o jeito de respirar, e eu acredito que através da alimentação, assim, né, formas também de se tratar a ansiedade, assim como se aplica o exercício, não só buscar a fonte na farmacologia, nos farmacêuticos, produto químico, né? Que eu acho que, embora tudo no nosso corpo é química, não precisa ir para o lado mais severo, tem como fazer a reversão disso de uma forma natural, né? Tem sim. Vou falar aqui algumas formas. Consumindo alimentos que ajudam na produção de serotonina, que foi aquele hormônio que eu falei que produz no intestino. Quer ver um deles? O chocolate tem triptofano e ajuda na produção desse hormônio, que é a serotonina, que vai trazer para a gente sensação de bem-estar. Então, só que aí precisa ser um chocolate de boa qualidade. Se for um chocolate que só tem açúcar, aí quase não vai ter esse triptofano, porque quase não tem cacau, tem mais açúcar, leite, mas um chocolate aí 50%, ou seja, metade dele de cacau, tem uma boa quantidade de triptofano, a própria banana, a própria aveia. Então, no final do dia, você pode fazer ali uma refeição voltada para a melhora da ansiedade. E aí, colocar uma banana com um abacate também atua na ansiedade, então um mix de banana com abacate, já que o abacate não é do nosso hábito alimentar e a gente não está habituado a comer, bota com um pica ali junto com uma banana madurinha, que aí mascara um pouco o sabor do abacate, bota uma aveia, bota as sementes que eu falei que já vai ter em casa, isso aí, para todo mundo que está aqui, a partir de amanhã eu quero ver todo mundo comprando essas sementes. Vamos marcar a Nutri. Isso aí, me marca lá, Joyce Oliveira Nutri. Não tem como não ter semente em casa, é prático, você fez lá, não deu tempo, fiz só arroz, feijão e carne. Bota a semente que você vai estar botando ali um monte de nutriente. Então, dá para fazer essa refeição à noite, ajuda também no sono, porque a ansiedade está ali coladinho com a falta de sono adequado. E aí ajuda a tratar essa ansiedade com alimentação. Além disso, tem também alguns suplementos alimentares que ajudam a melhorar a ansiedade. Um que eu uso muito no consultório é o safrim, ele é tirado também do açafrão, para vocês verem como o açafrão é maravilhoso. O safrim, ele ajuda a diminuir a vontade de consumir doce e ajuda a melhorar a ansiedade. Então, dá para tratar com alimentação e com suplemento. Mas, falando de ansiedade, é uma doença, precisa passar pelo profissional psiquiatra e psicólogo também. Não, eu tenho uma luta contra o açúcar. Já tirei refrigerante, troquei o sal, aquele sal rosa, ele realmente é muito melhor que o que a gente compra de cozinha, mas vai funcionando. Outra coisa que eu vi você comentando com as meninas que falou que é bariátrica é sobre a suplementação delas. Uma pessoa também que faz uma cirurgia, minha mãe acabou de operar, tirar um pedaço do estômago. Ela necessita buscar um nutricionista logo, com urgência, para mudar a alimentação dela? Eu acredito que sim, porque a digestão dela vai estar prejudicada. Então, daqui a um tempo, sem uma parte do estômago, o estômago, por exemplo, é onde a gente produz o ácido clorídrico. Esse ácido, ele vai ajudar a liberar, por exemplo, a vitamina B12 que tem nas carnes. A gente já não mastiga adequadamente, porque a gente come em 10 minutinhos, né? Correndo em frente ao computador, dentro do ônibus. Então, já não mastiga, já não triturou adequadamente aquele alimento. Aí chegou no estômago, o lugar que deveria produzir aquele ácido para ajudar a dissolver aquela carne, a liberar as vitaminas e minerais, já não vai ter, porque ela fez uma cirurgia no estômago. Então, é interessante ter uma alimentação já voltada para melhorar a digestão, consumir alimentos que tenham uma melhor digestibilidade, porque senão
a tendência é no futuro ter uma deficiência de vitamina, principalmente B12, a própria vitamina D. Obrigada. Por nada. Diego, fala comigo. Diego levantou a mão. Será que ele está aqui ainda? Tô aqui. Opa. Então, boa noite, pessoal. Boa noite. Gratidão, Nutri, por contribuir com a gente aí para a gente melhorar a nossa saúde. A minha pergunta eu já faço o consumo do semente de girassol, semente de abóbora, chia, entre outras. Só que eu consumo ela fazendo panqueca, entendeu? Misturando no arroz, na aveia. E a aveia, eu mudei a aveia em flocos grandes para aveia, o farelo de aveia, né? Porque ela tem menos glúten, não é isso? Tem mais fibra, né? Assim, a Isso. aveia, ela, na estrutura normal dela, não tem glúten. Só que ela geralmente é trabalhada ali nos mesmos equipamentos lá do trigo, da cevada, que tem glúten. Então, pega o glúten por contaminação cruzada. Se tem aveia hoje já escrito no rótulo sem glúten, aí pode ser o farelo, pode ser o floco inteiro, que não vai ter glúten. Entendi. Brigadão mesmo. Mas o farelo é o que eu sempre indico, porque tem mais fibra do que o grão inteiro, o floco, né? Isso. Aí, o que acontece? Eu compro elas em grão, né? Compro elas em grão. Só que antes de eu fazer, eu passo, por exemplo, se eu vou fazer, por exemplo, hoje eu fiz uma panqueca salgada. Eu coloquei ovo, coloquei a semente de abóbora, semente de girassol e a chia. E a aveia, né? E os ovos. E aí, o que eu faço? Antes de eu fazer a mistura, eu coloco elas no triturador, né? Para poder triturar, para poder ajudar a facilitar a digestão. Excelente, tirou nota 10. Já Gratidão, pode dar gratidão. aula de panqueca, é isso aí mesmo. A gente compra a semente porque ela está íntegra, preservando os nutrientes, porque tem lugar que já vende triturado, Casa Pedro, por exemplo. Só que está ali triturado, exposto à luz, está perdendo nutriente, está oxidando. Então, compra a semente inteira e dá uma processada nela antes de consumir, que aí melhora a absorção desses nutrientes. Isso aí, a pergunta seria em cima dessa. Será que após eu triturar e já colocar ali dentro ali, ela perde nutrientes? Não, né? Não é suficiente não, né? Não, não perde, não. A gente tem que entender que todo o processo térmico aplicado no alimento perde um pouquinho de nutriente. Exemplo, aplicou congelamento, vai perder nutriente. Só que a gente tem que pensar no que é melhor para a gente. É melhor congelar e ter para a semana inteira ou deixar para fazer na hora, quando chega cansado, sem disposição? Então, é melhor perder um pouquinho de nutriente e ter alguma coisa ali congelada. Outra forma de tornar a vida prática é sempre ter fruta congelada. Você faz ali um shake rápido na janta, bota uma proteína e não precisou preparar o jantar, mas ingeriu um lanche de qualidade. E a aplicação da temperatura, no caso, o cozimento, que é ali quando vai fazer a panqueca, né? A temperatura quente também vai perder um pouquinho de nutriente, mas é coisa insignificante. Entendi. E uma outra pergunta, rapidinho. Eu tô com aproximadamente 69 quilos. E tô na meta de elevar um pouco mais, assim, pelo menos uns 3 quilos de massa magra. Tu acredita que quantas gramas de proteína dia, mais ou menos? Aí eu tenho que calcular quantos quilos. 69. Aí, para aumentar a massa magra, pelo menos 1,5 de proteína por dia. Você está com 69 vezes 1,5 dá 103 gramas de proteína. Lembrando que 100 gramas de carne não tem 100 gramas de proteína, tem 20, 30. Um ovo tem 5 gramas, então 103. Vamos botar aí 100 gramas de proteína. Como que você vai dividir isso? Em 4 refeições, pelo menos. Não vai comer proteína só no almoço e no jantar.
100 dividido em 4 dá o quê? 25 gramas em cada refeição. Então, você consumiu 100 gramas de carne no almoço e 100 no jantar, bateu 25 gramas em cada refeição ali, no almoço e no jantar. Falta 25 no café da manhã e 25 no lanche da tarde. 25 no café da manhã, vamos supor, 5 ovos. Dependendo, tem homem que consome. Eu tenho paciente, até mulher de hipertrofia que consome, mas é muito. Mas, por exemplo, você pode consumir 3 ovos e um copo de iogurte com chia, bate aí 20 gramas. Ou você pode usar o suplemento whey, que já vai bater 25 gramas de proteína. E no lanche da tarde, a mesma coisa. Show de bola, show de bola. Eu consumo de manhã, são 2 ovos 10 na gramas de panqueca. proteína. Oi? 10 gramas de proteína. Então, aí eu tô consumindo isso aí. Tá 10 de manhã e 10 no lanche da tarde. E no almoço e na janta eu consigo bater mais de 100 gramas de proteína. Tem gente que consome 150 gramas de carne. Aí você bate aí 35 de proteína, então só aí já dá 70. Você precisa de 100, pode ter 10 ali no café da manhã e 10 no lanche. Bateu só com alimentação, sem suplemento. Suplementando. Mas assim, pode consumir ali os 2 ovos, um copo de iogurte com uma colher de sopa de chia, que dá mais 5 gramas, e um copo de café com leite. Bateu 20 gramas aí no café da manhã. Isso aí consegue, né? Café com leite, um iogurte com chia e mais um omeletezinho ou uma Mas panqueca. o iogurte natural, eu compro aquele iogurte natural, aquele da Nestlé, aquele azul, que são só 2 ingredientes. Excelente. Botei aqui no PDF da palestra, tem lá aquele monte de iogurte que eu sugiro, tem várias opções. Mas Aí tu acha que 170 gramas dele ou a metade dele já não, consigo? 170. Ali naquele copinho vai ter 4 a 5 gramas de proteína. Ah, tá. Aí complementa com uma colher de semente, que tem mais um pouquinho de proteína, arredonda aí 5, 6 gramas de proteína. Só a chia mesmo? Só com a chia mesmo ou pode colocar uma outra semente? Toda semente tem proteína, pode variar. A linhaça tem ômega 3, que é Trituradas? anti-inflamatório. Tritura, dá uma processada antes. Pode processar já uma quantidade um pouco maior e botar num pote escuro, que aí não vai ter a luz em cima. Você deixa triturado por uns 2, 3 dias, para facilitar a nossa vida. Show, muito obrigado. Gratidão sempre. Gratidão pela oportunidade. Que bom, eu que agradeço. Falar do que eu amo. A gente fala até de graça, né, Joyce? É. Alguma coisa? É muito legal isso. Lidiane, a prima do Diego Rodrigues, Lidiane Rodrigues e Diego Rodrigues. Acho que ela está tentando ligar o áudio. Enquanto ela liga o áudio, eu tenho uma... Acho que conseguiu. Consegui. Vou falar rapidinho. Boa noite. Adorei, gente, adorei. Eu amo aula de nutrição. E o que eu quero falar rapidamente é o seguinte, doutora, todo dia de manhã eu faço geralmente o suco detox. Ele tem a mesma desintoxicação e o mesmo efeito do shot da senhora, não? Ou não? Então, tudo depende do nutriente, do alimento, né, que você vai colocar. Geralmente, o alimento que atua aí em algumas fases do processo de detoxificação é o gengibre. E as brássicas, que é um grupo que é o nome que a gente dá para o grupo do repolho, couve. Então, suco verde geralmente tem, né, ou repolho, ou tem a couve, manteiga, né? Então, geralmente o suco dá para colocar mais alimentos que atuam no detox. Então, eu acho um pouco melhor do que o shot, nesse caso, que aí está fornecendo mais nutriente. Geralmente eu faço suco de limão ou suco de laranja. Aí eu coloco couve, eu coloco gengibre, aí eu coloco também, às vezes eu coloco inhame cru também, porque eu não bebo, eu não tenho muito tempo de cozinhar um legume. Então, uma amiga minha que é nutricionista, ela me deu uma lista de sucos
para fazer com esses alimentos crus. Então, eu faço suco de chuchu com limão e inhame. E, às vezes, nem Pepino descasco. também, pode botar. Então, eu faço... praticamente, a minha ingestão é muito suco de legume cru. Muito. Eu tomo muito suco de legume cru. Direto eu bato e tomo numa talagada só. Às vezes o sabor não é surpreendente, mas a gente vai machando e dando grole, bebendo esse suco, porque ela até falou, Lide, muitas das vezes, todos os alimentos, quando você descasca, às vezes o benefício está na casca. E a gente manda a casca tudo pro lixo. Então, eu comprei uma escovinha aqui e eu lavo. Então, eu faço muito suco de manhã. Chuchu cru, inhame cru, beterraba cru, cenoura cru. Então, eu queria saber se a proporção nutricional desse suco é a mesma do shot, porque geralmente eu acordo mais cedo, então, geralmente eu tomo meus detox 4 horas da manhã, porque eu já deixo os legumes cortados em cubinho, já lavado, esterilizado, higienizado, meto dentro do liquidificador, coloco água, porque todos os sucos eu faço com água. Enquanto eu tomo banho e me arrumo para ir trabalhar, vai batendo. Quando acaba de bater, eu mando para dentro. Então, eu sempre faço isso. E outra coisa que eu ia perguntar à senhora, agora eu estou com uma invenção de pegar a babosa, tirar a geleia dela, deixar ela desidratar e tomar uma colherzinha de sopa ou de café todo dia de manhã. A senhora acha que a babosa faz bem para o organismo em si? Deixa eu responder lá a primeira do detox. Só botar um ponto importante aqui. Tem alguns legumes do tipo o próprio inhame, batata doce, a batata normal, a aipim, que é mais interessante a gente cozinhar para conseguir absorver os nutrientes. Então, esses especificamente eu sugiro cozinhar, porque você vai absorver melhor os nutrientes. Com relação ao suco e o shot, como o suco é um volume maior, vai ter, vamos botar assim, mais ação do que o shot, que é uma dosezinha. Então, pode continuar aí fazendo o shot, o suco. Uma forma de melhorar esse suco é fazer suchá, que é o quê? O suco e o chá. Ao invés de botar água, você pode botar um chá gelado, né? Por exemplo, o chá verde. Se for à noite, pode ser um chá de camomila com maracujá para ajudar a acalmar o corpo e ter um bom relaxamento. Se for de manhã, pode botar algum ativo que é estimulante, como o próprio chá verde, né? Se não for hipertenso, aí se for, é um caso à parte, tem que avaliar individualmente. E pode colocar também o guaraná em pó, que ajuda a melhorar o ginseng em pó também, essa função cognitiva, você estar mais alerta, ter mais foco para desenvolver suas atividades no dia. A última pergunta foi o quê? Desculpa. Eu agora estou com a ideia babosa, de pegar a né? babosa, desidratar ela, porque ela tem a verdadeira aloe vera, então não está industrializada nem nada. Então, eu tenho um pezinho de babosa aqui. E a minha amiga falou, Negona, quer aloe vera para a tua vida? Pega a babosa, tira a geleia dela, deixa desidratar, ela vai desidratar sozinha. E você toma todo dia uma colherzinha daquela babosa desidratada. Eu ainda não fiz, mas ela me deu essa ideia, para o consumo da aloe vera. E aí eu queria saber com a senhora se realmente faz algum sentido a babosa ou não. Ela tem uma quantidade boa de fibra. Aí, nesse sentido, vale o consumo. Só que a babosa tem muito relato de intolerância e de alergia, quando é consumida via oral. Então, tem que se atentar para isso, mas é uma fonte de fibra na alimentação. É a ação que eu conheço dela. É essa. Essa era a minha dúvida. Muito obrigada. Amei a aula, amei mesmo. Que bom. O conteúdo de nutrição, ainda mais eu que estou saindo, né, da obesidade mórbida, porque tinha, né, diagnosticada mesmo pelo médico, né?
né, por causa do sedentarismo e outros problemas funcional mesmo, né, que eu tinha dentro do meu organismo, então eu estou saindo do sedentarismo. Graças a Deus, já estamos no dígito 2 na balança. Que beleza. Tínhamos 5 praticamente. Quando eu subi na balança, eu tinha 5 dígitos. E graças a Deus, estamos conseguindo abaixar com muita luta, perseverança. Ódio mesmo nos olhos para fazer exercício. É ódio mesmo ódio nos mesmo, olhos. com a nutricionista, com todo mundo. Tem dia que a gente vai no ódio, mas a prevenção é mais barata, pode ter certeza. Como diz minha amiga, é o fogo estatalado nos olhos para subir naqueles aparelhos, às vezes 6 horas da manhã, 5h40 da manhã, mas é preciso, porque como eu falei, eu estava na área de risco mesmo, tanto que o meu coração pifou por conta da minha obesidade. E agora, graças a Deus, a gente conseguimos baixar o peso mesmo, dar um susto no organismo para ele, porque quando eu fiz a avaliação médica, o meu organismo era de uma idosa de 95 anos. Então, assim, parado, quase morrendo, já podia enterrar e trazer alguém a coroa de flor, porque já era a minha vez. Mas E você já graças a está Deus, dando a volta por cima. aí eu uso muito todo o que a senhora ensinou, né, que para nutrição, eu uso, ainda mais eu que a gente é glutona, né, quem já foi glutona sabe que é aí que mora o perigo. Então, eu faço essas substituições com essas coisas, de manhã cedo eu não faço ingestão de carboidrato, por causa da quantidade de açúcar, né, que depois ele é transformado. Então, eu vou fazendo meu suco detox, e agora eu vou pegar o shot que a senhora ensinou também, de vez em quando vou intercalar, né, para continuar mantendo todo esse Pode cuidado ingerir aí. os dois também, não tem problema. Os dois de uma vez só? Faz o shot e aí vai desenvolver as suas atividades. Depois, no café da manhã, eu faço isso. Eu acordo, eu vou lá, raspo minha língua, igual eu mostrei, tomo um shotzinho e aí vou tomar meu banho, escovar dente, separar minhas coisas. Daqui a pouco eu sento e faço ali meu café da manhã. Aí você consome seu suco e os outros itens do seu café da manhã. Tá bom, A gente doutora, precisa muito ter obrigada. rotina. O empreendedorismo só evolui se a gente tiver rotina. E rotina começa dentro da nossa casa. O corpo adora rotina, adora hábito. E se a gente for desorganizado com a nossa alimentação, a gente vai ser desorganizado com as outras coisas também. Tá bom, doutora, muito obrigada, tá, por toda a orientação aí, muito obrigada mesmo. Vou parar de falar para dar tempo das coleguinhas continuar aí o ensejo da aula. Vamos lá. A Jo e a Juliana também perguntou. Nai, vai com Deus, Nai, bom descanso. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite. Doutora Joyce, parabéns, muito obrigada aí por todas essas informações. Eu tenho 2 dúvidas. Eu tomo chá de cravo, eu tomo muito chá, na verdade. Mudei meu padrão alimentar já faz um tempo, eu vi resultados assim, absurdos, a gente realmente é o que come. E minha dúvida eu tomo chá de cúrcuma, a raiz mesmo, eu não gosto de comprar o suplemento já industrializado, eu gosto de comprar a raiz. E eu faço com cravo. Aí você falou da pimenta. Eu tenho a pimenta aqui em grão. Eu posso quebrar e colocar e fazer o chá? Dentro do chá? Pode dar uma macerada nela, né? A massa Isso. ali para liberar os ativos e pode utilizar nesse chá. Show. A outra coisa há muito tempo, eu não bebo leite há muito tempo, nem leite, nem derivado de vaca. E recentemente eu descobri o painço, que eu estou substituindo pelo leite, e eu estou vendo uma melhora muito grande. Eu queria saber a sua opinião sobre a semente de painço na alimentação da gente, substituindo o leite. Você faz a bebida vegetal dessa semente? Isso, eu compro a semente, deixo de molho 12 horas, lavo bem, cozinho durante 30 minutos, bato no liquidificador, porque aqui a gente só encontra com a casca. Em São Paulo tem sem a casca, mas aqui eu não encontrei ainda. E bato no liquidificador, bem batido, coo bastante e tomo.
deixo na geladeira e faço sempre fresquinho, tomo todo dia. Vou falar sobre a minha opinião do leite, sobre o leite de vaca. O leite de vaca eu não vejo problema em consumir. A questão é que o nosso leite, esse leite Parmalat, esse leite de caixa que tem normalmente no mercado, é um leite de qualidade ruim, tem fosfato que dificulta lá o cálcio a se fixar no osso e aí gera a longo prazo osteoporose, e aí a gente bebe leite para ter o osso forte, né, como o pessoal fala, e, no entanto, está fazendo um efeito contrário, porque é um leite de qualidade ruim. Fora isso, tem a questão que a idade vai gerando disbiose, que é aquela alteração que eu mostrei no intestino, a gente vai tendo dificuldade em digerir o leite de vaca, não só por causa da lactose, mas por conta da caseína, que é uma proteína que tem lá no leite e a digestão dela é difícil. Então, tem esses dois fatores aí, muitas vezes as pessoas começam a não digerir bem, ter gases, barriga distendida, e aí é válido substituir. Então, se for um leite de qualidade, tem um da marca Leitíssimo, que é um leite totalmente diferente, que as vacas são criadas em pasto, então elas não comem ração, elas comem só grama. Isso muda a composição hormonal da vaca e, consequentemente, o leite é mais nutritivo. Então, se for um leite de qualidade, não vejo problema em consumir. Mas tem algumas pessoas também que simplesmente não gostam, e aí Não vão gosto. consumir a bebida vegetal, seja da aveia, da amêndoa. Aí Entendi. vale a pena. Só lembrando, o leite ele tem proteína, ele tem carboidrato. Essas bebidas vegetais de sementes, de castanha, né, de oleaginosas, elas não têm todos os nutrientes que tem no leite. Mas pode substituir, sim, e você consumir os nutrientes do leite ali de outra forma, num queijo de boa qualidade, num iogurte de boa qualidade, também não tem obrigatoriedade de consumir leite, não. Ok, obrigada. Nada. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Leide, pode. Eu estava falando e o negócio estava desligado. A Juliana perguntou o seguinte: eu uso polivitamínico, passei por uma nutricionista que me indicou utilizar a vitamina D, 50 mil, devido à baixa que estava naquele período. Indicou também polivitamínico Geravital. para iniciar atividades físicas, mas não iniciei. Mesmo sem frequência nas atividades físicas, posso usar polivitamínico Geravital ou um Centro Mulher? Olha, vamos lá, vou falar por que eu sou contra polivitamínico. No meu atendimento, eu aplico um rastreamento metabólico, que é da nutrição funcional, lá expliquei no início que eu fiz a esportiva na Escola de Nutrição Funcional, que ele me ajuda a identificar as possíveis deficiências. Além desse questionário, tem o exame de sangue que a gente pode fazer e ver se tem alguma deficiência de vitamina. Identificou a sua deficiência, a gente vai suplementar só o que está deficiente. É a vitamina D que está deficiente? Ingere a vitamina D. Um detalhe sobre esses polivitamínicos: eles têm de tudo, todas as vitaminas e todos os minerais, e o nosso corpo não absorve tudo, por isso que eu sou contra a utilização deles. Por exemplo, no mesmo lugar da célula que a gente absorve o cálcio, é onde absorve o ferro. Se tiver os dois ali junto, vai absorver ou um ou outro. Por isso que eu falo que é mais inteligente a gente identificar se tem deficiência de alguma vitamina e suplementar só ela. O corpo vai absorver melhor do que botar um monte ali de uma vez só, não absorver tudo, sair nas fezes. Você está jogando dinheiro saindo nas fezes. Essa é a minha opinião. Eu geralmente não prescrevo polivitamínico. Quando eu prescrevo, é manipulado. Por quê? Manipulado, eu consigo. Outro detalhe do Centrum, por exemplo, os minerais estão ali em forma de sal, a gente não absorve adequadamente. Quando eu faço manipulado, eu boto quelado. Quelado é quando esse mineral ele está colado com algum outro nutriente, geralmente um aminoácido, glicina, por exemplo, está ali colado e vai absorver melhor.
Então, às vezes é mais caro, só que você está absorvendo. Não adianta consumir algo barato que vai sair nas fezes, na urina. Então, eu faço dessa forma. Com relação à vitamina D, a dose máxima que nutricionista pode prescrever é de 4.000 UI por dia. Isso dá 28 mil na semana. 50.000 UI, não sei qual foi a frequência que foi prescrita, mas é dose médica. Aí, qual foi a outra pergunta? Tá, indicou polivitamínico. Para consumir a vitamina não precisa estar com frequência na atividade física. Você pode até ser sedentário e ela vai ter efeito positivo no corpo. Só que eu acredito nisso. Primeiro identifica aí se está deficiente para depois botar um extra. Foi o que eu falei. E melhorar a alimentação. Não adianta ter um bolo todo destrambelhado, degringolado e botar uma cerejinha ali em cima. Arruma a base, que é alimentação, que é o que fornece vitamina e mineral todo santo dia para a gente, e depois bota a cerejinha do bolo, que é ali o suplemento, porque um suplemento não vai compensar uma alimentação ruim, não vai. Tanto que eu atendo pessoas assim, eu sou da esportiva, o que mais tem é suplemento. Eu atendo pessoas consumindo creatina, glutamina, whey protein, Centrum, sabe, cafeína, só aí já falei 5 suplementos. E continuam o quê? Se sentindo cansadas, desmotivadas no final do dia, treinando mal. Por quê? Porque não trataram o intestino, não trataram ali a base do problema. Verdade. A gente finaliza, então, com a Eliana, e depois eu faço minha pergunta também, que eu tenho uma dúvida. Vamos lá, Eliana? Boa noite, doutora Joyce. Boa noite. Amanda, sua aula. Muito obrigado, Fabi, por nos proporcionar esse momento de saúde, porque a gente precisa. Não adianta a gente querer ganhar dinheiro e o corpo pifar. Eu já faço uso de algumas sementes, como a senhora falou aí, já mudei os hábitos de alimentação, mas eu queria saber a respeito, o que a senhora fala a respeito do iogurte feito derivado do kefir, porque a gente aqui em casa, nós cultivamos essa muda e a gente tem um hábito eu já faço iogurte com chia, com ele. Então, assim, o que a senhora, assim, eu nunca ouvi de uma nutricionista, né, falando a respeito do iogurte de lactobacillus, do kefir, que ele ele para poder se desenvolver precisa da lactose do leite. Aí eu vi a senhora falando do leite aí, que o leite de caixinha, esse leite que a gente compra, ele tem esses produtos aí que não são muito bons. Excelente. Kefir é algo maravilhoso, que para quem não conhece o kefir, é uma colônia de bactérias. E aí elas vão colonizar esse intestino, fazendo com que o intestino tenha mais bactérias positivas, que vai melhorar a imunidade, vai trazer mais vitalidade, vai produzir a vitamina K, que é cardioprotetora, toda aquela lista que eu botei lá no início da palestra. Então é maravilhoso, pode usar o leite normal de caixinha. Eu tenho aqui também um pouquinho congelado e de vez em quando eu uso leite normal de caixinha, porque essas bactérias vão usar aí a lactose do leite, né? Tanto que fica totalmente azedinho, né? É bom para trabalhar também o paladar para aquela pessoa que é viciada em doce, mas a bactéria usa todo o açúcar do leite, que é a lactose, para ela se reproduzir e virar aí o iogurte. Mas a gente tem o kefir de água também. A gente coloca água com açúcar para a bactéria usar esse açúcar para se reproduzir. E tem o kefir de leite. Mas é assim, kefir, geleia real, a própria cúrcuma, são alimentos que quem quer ter mais saúde tem que botar na sua rotina, porque é excelente. Quem quiser colônia, é só falar que a gente está com o congelador cheio, hibernado. Só bebe muito leite. Bebe, gasta um leite direitinho, mas vale a pena. Eu falo que a alimentação não é gasto, é investimento, mas usa muito leite. Doutora, a gente aprendeu a fazer tudo com ele, desde o requeijão, desde do green cheese, do danoninho, do Yakult. Então, aqui em casa, tem dia que as crianças enjoam, a gente tem que estar distribuindo, perguntando quem quer. Agora, quem não tem um hábito de bebê-lo, acha estranho, porque, é como a senhora falou,
ele tem um paladar meio ácido, meio assim, meio, isso mesmo. as pessoas não têm costume, então a gente deu uma parada, mas assim, eu queria tirar essa dúvida e gostei muito aí da sua explicação de tudo aí. Já faço de tudo, faço detox, tô só precisando fazer exercício. Bora fazer, Fabiana, botar o povo para correr. Tu mora aqui pertinho? Vamos, gente. Juliana também, não sei se a Juliana foi embora, Juliana Manhães. Vamos, gente, porque preciso. Eu estou muito sedentária, muita coisa. Perdi muita massa magra com a bariátrica. E, nossa, eu tinha pernão que parecia que eu malhava. Agora, meu Deus, só tá igual perninha de galinha. Então, mais, de fininha. Por isso, quem faz a bariátrica tem que consumir a proteína, geralmente. Tem. Seja no whey, seja proteína vegetal, igual a colega falou que a Nutri prescreveu, porque perde massa magra. Toda cirurgia, de um modo geral, você vai ter redução de massa magra. Tanto aquela situação lá do Kaique Brito, do atropelamento, ele se saiu muito bem, né? Porque ele tinha um bom percentual de massa magra, que foi o que sustentou ele ali naquela UTI. Se fosse uma pessoa assim, não aguenta. 10 dias de UTI, não. Então, eu falo, massa magra é saúde, é você sobreviver às doenças. E a um sinistro, igual aconteceu no caso desse menino. Sim. Eu queria ver se algumas coisas que a gente fala é mito, por exemplo. Tomar um shot de... Como é que é? Vinagre de uva, vinagre de maçã. Maçã. Isso. Em jejum, ajuda a diminuir o colesterol? Ou então é benéfico de alguma forma? É benéfico para a digestão, ajuda a melhorar a digestão. Você digerindo melhor os alimentos, você está absorvendo mais nutriente, né? Sim. Eu já tive uns problemas muito sérios com o intestino, porque eu era viciada mesmo. Não era viciada assim, de precisar, porque o corpo está pedindo, não. Eu só evacuava quando consumia laxante. Só que chegou um ponto que eu tinha que botar uma mão cheia de sene por uma gotinha de água para tomar, para conseguir fazer efeito. Porque se eu fizesse um chá de sene normal, nada. Passava 24 horas, nada. Não saía nada. E eu já estava num estado de saúde que os médicos falavam assim, você não pode nem sonhar ser mãe. Porque se você tem seu intestino assim na gravidez, enfim. Acabou que, até mesmo antes da bariátrica, eu decidi desmamar do laxante, meu intestino voltou a funcionar como nunca. E uma coisa que eu fazia, eu não sei se foi coisa da minha cabeça ou coisa da internet que eu peguei, que era, eu colocava a linhaça de molho e colocava no armário escuro, e ela via, tipo, ficava uma, não sei o nome técnico. Gosminha, né? Uma gosminha, uma gelatina daquilo. E ela abria. E ali eu consumia, me ajudou muito. Então, para quem tem prisão de ventre, é muito bom. Assim, o laxante é um tiro no pé. É um tiro no pé porque é o tipo de coisa que resolve o problema naquele momento. E no seu caso, não estava nem resolvendo mais, né? Por que ele é um tiro no pé? Porque ele destrói a microbiota, a sua flora bacteriana ali do intestino. Então, você começa a ficar doente, tudo aquilo que eu falei lá no início, porque não tem bactéria ali para lutar contra o patógeno, contra as bactérias ruins que causam doença, porque você está toda hora, a gente evacuou numa diarreia, por exemplo, está eliminando ali os seres vivos que tem ali naquele intestino, e aí vai bactéria boa e bactéria ruim. Então, depois prende de novo o intestino, aí usa mais laxante, é um ciclo, ou óleo mineral, que o pessoal também usa muito, e não é o indicado é tratar, e é importante tratar com fibra, com pré-biótico, aqueles suplementos que eu botei na palestra são excelentes, porque tem goma cássia, usa o kefir aí da colega que está doando, isso é super difícil, porque o laxante só prejudica, ele é para ação assim esporadicamente, utilização numa questão mais esporádica. Tanto que a gente tem diarreia, o que indicam? O Floratil, que é o quê? Que é bactéria, para recompor esse intestino. O Floratil, ele não é para prender a diarreia, ele é a bactéria ali para recompor essa parede intestinal que perdeu as bactérias boas na diarreia.
O intestino realmente é muito importante para a nossa saúde, meu Deus. E eu lembro que eu era nova, isso foi coisa de mais de 10 anos atrás, eu vivia doente, eu vivia cansada, não tinha filho, não tinha nada, e, nossa, era um cansaço, mas é porque toda hora laxante, toda hora diarreia, era recorrente, já não comia direito, foi uma fase bem difícil, mas graças a Deus equilibrou até mesmo antes de fazer a bariátrica. Um cafezinho já estava pronto. A própria candidíase, eu atendo mulher com candidíase de repetição e que usa pomadinha e que não melhora, e que às vezes a gente vai lá e trata o intestino e a pessoa fica, pô, mas candidíase não é na flora vaginal? Mas você melhorou ali a qualidade daquela flora intestinal, você, consequente, a flora vaginal está ali do ladinho, você melhora também da flora vaginal e consegue eliminar essa candidíase que é tão comum em mulher, né? Principalmente mulher estressada, mulher empreendedora, que faz 1001 funções. É mesmo, é verdade. Pessoal, Diego quer falar alguma coisa rápido? A Leide Costa está com a mão levantada, ela já falou? Já falou, acho que ela sem querer. Show. Então, a pergunta é muito breve. Qual o percentual para poder fazer a mistura da cúrcuma com a pimenta do reino? Porque eu comprei a pimenta do reino, ela em grãos. Aí eu comprei 50 gramas dela e 100 gramas da cúrcuma. Qual o percentual ali para eu poder fazer a mistura? É pontinha de colher de café da pimenta. Vamos supor, Qual se a você quantidade de usar... cúrcuma, aproximadamente? Quantidade de quê? Assim, uma colher de sopa de cúrcuma e uma pontinha de chá da pimenta do reino, mais ou menos isso? Em grama eu não sei não, mas uma colher de café, de sopa, você vai conseguir tomar de sopa? É muita coisa. Não, eu já quero fazer a mistura para deixar um pote, fazer o preparado. E eu não sei te dar essa resposta. Desculpa, assim, não consegui ter explicado antes. Deixa no dia. Na prática, o que eu faço? Uma colher de café, quem consegue, cheinha, do ativo, seja a cúrcuma, seja o gengibre, e a pontinha da colher de café de pimenta. Mas aí isso já em grande volume eu já não sei te dizer. Ah, tá. Deixa eu deixar só uma ideia só. A partir da segunda, 7, 8, 9... A partir do dia 10 eu vou estar fazendo os treinos com Super Band, essas coisas, e vou estar colocando no meu Instagram lá, se o pessoal quiser, como o pessoal está para iniciar aí, acho que começar com a Super Band é um bom início, tá? Eu vou estar compartilhando lá nos stories, lá no feed, lá, se vocês quiserem acompanhar lá, para poder estar junto comigo treinando. Lembrando que eu estou cursando Educação Física, né? Aí eu estou compartilhando os conhecimentos que eu venho aprendendo, treinando e na faculdade também. Isso aí, Tá legal? tipo, Espero o pessoal somar do com vocês aí. sedentarismo. Muito bem. Essa é a ideia. Sair do sedentarismo, colocar o corpo em movimento, se mexer. Até porque aqui ninguém talvez vai ter tempo para poder estar todo dia na academia ou se estão treinando, entendeu? Mas 20 minutos, 30 minutos por dia já é o suficiente para poder começar a pegar gosto e aí vamos para cima. Isso aí. Vamos para cima. E eu acredito muito nisso, compartilhar nosso conhecimento, né? Isso também ajuda. A gente não é só ganhar dinheiro, é ajudar também de alguma forma. E foi o que eu falei lá, eu acredito, eu cobro quanto eu acho que meu trabalho vale, independente da opinião dos outros, mas eu também faço o próprio evento que eu falei, eu faço muita coisa gratuita, porque Deus me deu essa oportunidade de adquirir esse conhecimento, e aí acho importante a gente compartilhar, porque a gente sabe que nem todo mundo pode investir nisso, e às vezes tem gente que quer investir e não pode. Eu acredito que conhecimento só é válido quando ele é compartilhado. Verdade. Inclusive, o Inconformados nasceu por conta disso, né? Eu prestando mentoria, minha mentoria é R$2.000, sendo que às vezes a pessoa não tinha nem condições, não tinha nem conhecimento para montar um Instagram que vendesse direito. Como é que ela ia ter condições de pagar R$2.000 numa mentoria? E muitas vezes, com todo prazer e com todo amor do mundo, peguei na mão dessa pessoa para ajudar. Falei, por que eu não posso fazer isso para minha cidade, para as pessoas que estão por aqui? Então, é muito bom, assim, essa semente que você está plantando hoje na nossa vida, com certeza você vai colher, até mesmo, de repente, monetariamente falando, com o pessoal aqui que se interessou pelo seu trabalho, Joyce. E é aquilo,
R$ 300, você ainda fez uma oferta muito boa para a gente, botando por 200, ainda dividido. Mas R$ 300, às vezes, não é nem o valor de um remédio de pressão, que a pessoa vai ter que pagar de forma recorrente. Para o resto da vida. Então, é 0,001 um custo de uma nutricionista capacitada para poder ajustar a sua alimentação, te ajudar, e você não precisa pagar remédio, comprar remédio de diabetes, ou então infartar do nada, deixar sua família a ver navios, que é horrível. Ou então remédio recorrente. É muito melhor você pagar uma vitamina, um nutricionista que vá te acompanhar, do que ficar nossa sua saúde ao léu. Gente, é muita ignorância. Às vezes eu fico pegando dica, né, na internet, que é o que todo mundo inicia assim, né? Mas assim, na internet tem todas as dietas, menos a que você precisa, aquela individualizada. Então, o início é assim, a pessoa começa ali pegando dicas, mas uma hora entende que para evoluir precisa de um acompanhamento especializado. E no meu acompanhamento eu prezo muito por dar alta para o paciente. Não é para ele ficar ali a vida inteira dependendo de mim. Eu gosto muito de ensinar, montar um prato é assim, assim, assado. Porque se a pessoa ficou dependendo de um papel, de uma dieta ali o resto da vida, a não ser que seja atleta, que tenha outro objetivo. Estou falando pessoa que tem o objetivo de ser saudável, minha ideia no acompanhamento é ensinar e ela seguir a vida sozinha depois. Então, assim, é um período que você vai investir em você e que vai compensar para o resto da vida. E é verdade. E é muita ignorância. Por mais que o Google hoje, inteligência artificial, que faz dieta, é muita ignorância. A minha mãe, por exemplo, ela é diabética, já infartou, e aí eu levei ela numa nutricionista esportiva também, embora ela não fizesse esporte, ainda nem faz, ainda está sedentária, mas mudou completamente a alimentação dela. E ela falando com todo orgulho, não, porque a minha alimentação de manhã não é pão, não, é um biscoitinho, água em sal. Ou seja, é a mesma farinha lá do pão, só que em forma de biscoito. Com que ela é manteiguinha sem sal? Eu não, pelo amor de Jesus, cadê a proteína? Enfim, eu não sou nutricionista, mas ainda tenho um pouquinho de conhecimento. Mas tem gente que não tem nada. Pega essas coisas que internet, televisão, água e sal, é 0 caloria, mas também 0 calorias vazia, né? Não tem caloria, mas também não tem nada que preste. É melhor ter caloria igual um abacate, é calórico. Uma castanha, um amendoim que eu botei lá, é calórico, mas tem nutriente. Isso que importa. É verdade. Leide levantou a mão, mas não sei se ela levantou ou se ela... Não, já estava levantada, ela já falou. Meus amores, muito obrigada. Joana, sem palavras. Assim, hoje eu saio com muito mais conhecimento, e olha que eu já sempre gostei de coisas relacionadas à saúde. Me elucidou muita coisa relacionada ao shot, que eu nunca dei tanta atenção. Ao suco verde que você falou para Lidiane. Poxa, eu vou já nessa semana tentar praticar. Congelar, deixar algumas coisas congeladas, fruta congelada, porque, nossa, alimentação é isso. E também botar como meta até metade de junho eu voltar a fazer exercício físico. Gente, façam isso também, para quem ainda está na promessa igual a mim. Para a gente ser completo. Isso, eu acredito que a base é essa. Tem uma pirâmide alimentar, né? Não sei se vocês já ouviram falar, e a nova pirâmide alimentar, que define o grupo dos alimentos e as porções, a base dela é um monte de bonequinho se mexendo, ou seja, é a atividade física. Isso dá para fazer em casa, numa praça, não precisa gastar dinheiro ali com a musculação nesse momento, quem não tiver. Então, a base da vida é você se mexer e você comer o que vai te trazer energia. Porque o alimento, ele cura, mas ele também promove doenças, né? Eu prefiro comer o que eu não gosto, às vezes, para eu poder comer sempre o que eu gosto. Faz sentido. Não esquece de colocar sobre o evento que você falou, de que você faz lá das mulheres, mulher brilhante, né? Diamante. É um encontro de mulheres que têm interesse em saber sobre alimentação. Aí, assim, tem um viés mais para o emagrecimento, mas é sobre saúde. Vai ser no dia 6/7,
É num hotel em frente ali o INSS, que antigamente se chamava Logic Hotel, mas hoje é a Parte Brigadeiro. É no auditório, né, do Vai ser hotel. dia 6/7, né? De Do julho. 7, do 7. Tá. Pensei que fosse Aí, 26 de junho. Por isso que eu nem confirmei, porque eu quero ir. estão todas convidadas. A gente devia também fazer um trabalho para as mulheres mais 40 a mais, que precisa de suplementação, aumentar a libido, essas coisas. que a Nem gente tá precisa ser 40 a mais. Aí, nesse evento, eu faço uma parceria com o pessoal do Mundo Verde de Caxias, eles sempre estão lá degustando, né, e dando amostra dos suplementos, explicando, além das palestras lá sobre alimentação, eu deixo o cardápio, deixo passo a passo ali para você que quer mesmo destravar uma vida aí mais saudável. E é bom a gente estar no meio de pessoas que têm o nosso objetivo. Exemplo, eu não estou num grupo de concurseiros, porque eu não tenho objetivo em fazer concurso, eu estou aqui num grupo de empreendedores. E assim é no emagrecimento, na vida saudável. Se você estiver conectado ali com pessoas que têm o objetivo de ser saudável, vai ser mais fácil. E aí, por isso que eu reúno essas mulheres que eu atendo em Caxias e até fora de Caxias também, algumas vêm para participar nesse dia, compartilhar o que fez efeito com elas, o que não fez, e você sair dali mais motivado a cuidar da sua saúde. É verdade. Pessoal, então a gente pode encerrar, né? Joyce. 2 horas, né? Foi, acho que o pessoal gostou. Deu bastante pergunta, acho que foi bom. Nossa, sem palavras, Joyce, muito, muito, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Gente, vejo vocês lá no grupo. Até semana que vem vai ser na quinta. A gente vai ficar fazendo essa troca para que todo mundo tenha oportunidade, né, de participar. Muita gente tem culto, tem compromisso. Todo dia vai ter gente que tem compromisso, mas aí a gente consegue ir fazendo essa troca. Postem, você que tirou print da tela, postem, compartilhe com a Joyce. Vamos gerar também, por gratidão, tráfego para o Instagram dela, para quem tem interesse. Se você puder, faça um story marcando a Joyce, falando sobre o trabalho dela, que, gente, que é muito importante, tá? E marquem também, Inconformados, me marquem lá, porque é bom, importante para a gente também, como comunidade. Fechado, pessoal? Isso aí, muito obrigada pela oportunidade. Sempre que precisar também mudar os temas, eu gosto muito, porque minha base de trabalho é essa: trato gastrointestinal, melhorar a azia, intestino preso, digestão, para você conseguir ter um emagrecimento ou uma hipertrofia de forma contínua, né? Sem ficar naquele efeito conquista e perde, mas querendo que eu fale sobre outros temas, eu também estou aqui à disposição. Gosto de contribuir. Fechado. Muito obrigada, Joyce. Pessoal, beijo, boa noite a todos. Um beijo. Vamos chamar outros empreendedores para o evento, hein, gente? Vamos lotar essa casa de festa, hein? Isso aí. Beijo, tchau. Bom descanso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.